Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Uma boa tarde a todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo nessa vibração que a nossa irmã nos conduziu na abertura do trabalho, para que a sintonia maior com os trabalhadores que estão nos assistindo nesse instante possa ser o melhor possível. Depende também de nós, né? Então, o tema que a casa nos oferece está no capítulo da Gênese, falando da origem do bem e do mal. Que nós convivemos, nós, humanidade, há muito tempo que vivenciamos essa experiência, né? Que parece que há um duelo entre bem e mal. As fábulas, as histórias, o passado, o presente, nos mostra assim, e a doutrina espírita vem justamente com esse propósito, de auxiliar nós que estamos estudando doutrina, nós que participamos das reuniões doutrinárias na visão do Espiritismo, para que possamos ir aclarando nossas mentes acerca do que nós sabíamos no passado. E essa é a grande proposta, né? E a grande promessa de Jesus, quando ele nos diz que enviará um outro Consolador, rogaria ao Pai, para que viesse e ficasse conosco eternamente. E aí estamos nós aqui encarnados novamente no planeta, conhecendo essa doutrina que tem um pouco mais de 100 anos, 165 anos, para sermos mais exatos. Aclarando mentes, despertando consciências, mas nós somos espíritos já bem antigos, né? Que tivemos várias vivências no corpo físico, em vários locais, com várias crenças. Então, o objetivo da Gênese também, como um livro da codificação, é justamente auxiliar essa nossa compreensão acerca do bem e do mal. E nós começamos assim, a origem do bem e do mal. E Allan Kardec, juntamente com a equipe espiritual, coloca que sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede, há de participar dos seus atributos. Porquanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. Até aí tudo bem. Eu acho que todos nós acreditamos que esse Deus que é justo, que é Pai, que é bondade, que é misericórdia, que Jesus vem nos revelar, todos os outros vieram com esse objetivo, mas quando ele chega, que os discípulos solicitam a ele, mestre, ensina-nos a orar. Porque todos aqueles que o antecederam tiveram seus seguidores e seus seguidores aprenderam com eles. E o mestre nos deixa o grande poema do Pai Nosso. Disse Pai Nosso, ou seja, o Pai é nosso, dele e nós também, então somos originários desse mesmo Pai. Justiça, amor, bondade, misericórdia, amoroso, tudo bem enquanto está tudo bem na nossa vida, aparentemente, né? Ah, Deus é maravilhoso, mas de repente acontece algo que não é tão bem na nossa visão, e aí questionamos logo, e aí, onde está Deus? Por que que Deus permite que esse mal possa ter acontecido com fulano, com ciclano, com beltrano, com a humanidade de modo geral? Então, quem nunca pensou dessa maneira, né? Então, justamente na hora própria, a doutrina nos chega para esclarecer. E ele começa dizendo assim, participar dos seus atributos, tudo que emana dele deve ter a qualidade dos atributos, que os Espíritos trouxeram para que nós possamos compreender. Porque no estado em que nós nos encontramos, compreender algo que não teve começo e não terá fim, muito difícil. Mas eles nos dizem que já tem muita condição abarcada na nossa consciência que já podemos entender. E a cada momento que nós vamos remontando, nós vamos chegar nessa causa.
E aí eles apresentam infinitamente bom, infinitamente misericordioso, infinitamente amoroso. Coloca essa palavra à frente de todos os atributos para que nós possamos perceber que está distante da nossa condição de seres humanos. Melhor dizendo, de espíritos em processo de experiências humanas. Então, todo atributo que emana dele é justiça, bondade e misericórdia. Há tempos atrás foi muito pior, porque a doutrina ainda não tinha chegado, nós não compreendíamos e passávamos por coisas terríveis. E às vezes ficávamos na dúvida, mas hoje chegou o momento de iluminar a razão e despertar o sentimento. Através de quê? Das reflexões e dos estudos que nós participamos. Existência do mal. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre-se incluam os flagelos naturais. Sem sombra de dúvida, desde que nós estamos no planeta Terra, nós observamos os eventos benéficos maravilhosos que ocorrem, que muitas vezes não são tão divulgados como os contrários. Por quê? Porque os contrários que nós chamamos mal, que os Espíritos nos ensinam dizendo que é a ausência do bem, eles são instigantes. E quem está do outro lado tem muito mais interesse em aplaudir. E o bem vai chegando de mansinho, quando alguém já disse que o bem anda calçado em pantufas de algodão para não fazer barulho e silêncio, porque ele é eterno como o próprio Criador. Mas o que nós chamamos mal anda em tamanco de madeira, em telhado de zinco, faz um barulho incrível, né? Então chama atenção, desperta, e o interesse da grande maioria no estado espiritual em que nós, humanidade na Terra, nos encontramos, uns mais, outros menos, é justamente de dar atenção. Então eles nos ensinam que existem duas categorias. Os males que o homem pode evitar, nós podemos evitar, enquanto espíritos encarnados nas experiências humanas, mas existem aqueles também que independem da nossa vontade. Porque são os elementos naturais que muitas vezes estão em acomodação, estão trazendo situações que incluem nos flagelos naturais, os chamados flagelos destruidores, que o Livro dos Espíritos nos explica muito bem. E nós estamos vivenciando um desses flagelos nesse momento. Essa humanidade da agora, que estamos no planeta Terra, acredito que como espírito não sei, mas pelo menos nessa geração, a pandemia servindo como um grande flagelo destruidor, que nós sabemos que existe uma causa, porque todo efeito é produzido por uma causa. E quando a causa é inteligente, é porque o efeito é inteligente. Por que que nós, humanidade na Terra, precisamos agora de passar pelo que nós estamos passando? Então, nesse caso, incluso ali, como eles falam, das intempéries do planeta, das áreas que ainda não foram saneadas para ter habitação, para ter moradia, para ter alimento suficiente para todos. Tudo isso fazendo parte do processo, porque, assim como nós estamos em processo de evolução, o planeta também. Só que o planeta é matéria. E nós é que somos os seres inteligentes, pensantes e atuantes, que damos essa categoria moral para o planeta. Somos nós, é o nosso mundo íntimo que está em expiações e provas, como nós ouvimos e repetimos várias vezes. Então somos nós. O planeta naturalmente está evoluindo, porque é da lei, faz parte da lei do progresso, para habitar espíritos na condição em que nós ainda nos encontramos. Então existem situações, como ele diz ali, físicos ou morais, que afligem a humanidade. Os morais são provocados por nós, os seres humanos, nessas experiências de agora, que podem ser evitados. A partir do momento que cada um vai se iluminando, vai se esclarecendo, vai percebendo que existe uma lei de ação e reação, e que tudo que nós fazemos volta para nós, porque fomos nós que geramos, fomos nós que criamos. Por isso a importância do estudo, do esclarecimento,
das reflexões, dos seminários, dos debates, das mesas redondas, porque todos esses movimentos vieram para contribuir conosco para o nosso aprendizado. Então, 2 males que o homem pode evitar e aqueles que independem. Então, no processo, nós vamos ver aqui como estamos agora enquanto humanidade e quais são os elementos que a ciência está provendo para esse momento, para que evitemos uma avalanche maior. Que existe, mas pode ter um termo de disseminação geral, como também pode ter um organismo que possa fazer com que seja minimizado, que vem da própria inteligência nossa, enquanto seres espirituais. Que mais? Muitas vezes nos parece mal e injusto aquele que consideramos justo e admirável, se conhecesse a causa. Se nós conhecêssemos o objetivo, o resultado definitivo, pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita que se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. Aos nossos olhos de seres humanos nesse estado, coisas maravilhosas na nossa visão vai nos trazer felicidade. Um exemplo, acúmulo da riqueza, acúmulo do poder, domínio através da guerra, por exemplo. No futuro será exaltado com palmas. Então, isso para o estado espiritual em que nós nos encontramos pode ser glórias. Mas perante a lei divina, nós agora já sabemos que tem consequências para cada um e consequências dolorosas, porque fomos nós os agentes. Então ele diz que muitas vezes nós achamos maravilhoso determinada causa, determinada situação. Tem uma mensagem no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que se não me falha a memória é o maior de todos, e não é por acaso, né? Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. E lá tem um Espírito que vem nos falar sobre a verdadeira desgraça. Que a verdadeira desgraça não é aquele momento que o indivíduo está vivenciando, mas sim o momento que gerou aquela situação, que para ele, no estado em que estava acontecendo, era a maior felicidade. Que estava tendo prazer, estava tendo uma alegria falsa, mas depois, com o passar do tempo, as consequências vêm e se estabelecem. Aí está o mal, que muitas vezes nós não percebíamos em evitar determinadas situações, que primeiro vai trazer prejuízo a nós, individual, pessoal, intransferível, e depois pode atingir os outros que convivem conosco também. Então hoje nós analisamos, antes de fazer qualquer coisa, será justo o que nós vamos fazer? Será que só vai me beneficiar? Será que vai trazer prejuízo para alguém que está próximo comigo? Com essas análises, nós já seremos capazes de desistir. Não é agora o momento de fazer, porque com certeza vai ter alguém prejudicado com essa ação. E não é o que nós queremos mais, porque o tempo já passou. O passado a gente não vai voltar para consertar, mas estamos consertando as consequências do passado, que nós estamos vivenciando agora. Como já dizia nosso irmão Chico, né? Nenhum de nós podemos voltar atrás para fazer um novo começo. Mas a partir daqui agora, esta encarnação para nós pode ser a melhor possível. Desde que fiquemos atentos, vigilantes, orantes, trabalhando no bem, para que o mal não se estabeleça. Aí a compreensão vai ficando e nós vamos esclarecendo, né? Quem conversa conosco, as palestras doutrinárias, o movimento de um modo geral, o nosso exemplo, que é a maior divulgação que está em nós, né? O esforço que a gente está fazendo, não é verdade? Para a gente apresentar aquilo que a gente está aprendendo para o outro, para a família, para o local de trabalho, para a sociedade de um modo geral. E nesse momento, eu não canso de falar, esse momento da pandemia para cá, todos nós vivenciamos uma avalanche de conhecimento nas diversas religiões e falando no movimento espírita, que abrangeu muito mais do que nós imaginávamos, na verdade, através do sistema virtual. Chegou a pessoas que nunca tinham ido no centro espírita,
mas que tiveram a necessidade de estar ali logado por qualquer canal, qualquer meio virtual. E eu vi um depoimento de uma palestrante que estava conosco lá no nosso virtual, que ela disse que uma senhora colocou no chat, uma senhora de 95 anos, onde ela fazia uma palestra, e dizendo assim: pelo amor de Deus, eu peço a vocês que não deixem de transmitir as palestras, porque eu não tenho condição de ir ao centro espírita no estado em que eu me encontro. Estou em cima de uma cama, mas nesse período, vocês não imaginam quanto eu fui beneficiado. Olha que depoimento maravilhoso. Na verdade, nós sabemos disso. Então, será que foi por acaso que isso aconteceu? Claro que não. Nós temos um mestre, nós temos um irmão, nós temos um educador por excelência, que foi ele que nos trouxe essa doutrina. É o cristianismo redivivo. E aproveitou o momento desse grande mal aos nossos olhos, na verdade. Por que a pandemia aconteceu? Levou familiar, levou parente, levou vizinho. Então, para muitos, um mal. Agora, como nós percebermos a essência do bem? Aí nós lembramos, fulano partiu, cicrano voltou, mas não deixou de existir. Porque assim como nós, todos somos espíritos imortais. E os seus espíritas se espalharam pelo mundo afora. E a doutrina tem uma expansão que só os amigos espirituais é quem sabe nos dizer o alcance desse trabalho, que nós aqui estamos fazendo esse grande movimento. Então, na verdade, o bem está aí, fazendo parte da nossa vida o tempo todo. A inteligência. O que é o espírito? Nós recebemos em partilha uma inteligência cujo auxílio é possível, pelo menos, atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Pelo menos atenuar. Se não conseguirmos deter 100%, a prova disso está aí nos trabalhos científicos. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitadas. Pergunta a Kardec o que é o espírito e eles respondem: o espírito é o ser inteligente do universo. Deus, acima de tudo, criador e mantenedor da vida, gera apenas dois princípios. O princípio material, que dá origem à matéria que nós conhecemos e a que nós não conhecemos, e o ser inteligente, oriundo do princípio espiritual, que somos nós, que viemos elaborando aí pela natureza há milênios, até atingirmos esse estado nominal, com a inteligência desenvolvida, vontade, pensamento contínuo, livre-arbítrio, sentimento, razão, para poder utilizarmos essa inteligência diante das situações que a vida nos oferece. Se não podemos evitar, pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. E nós estamos vendo hoje como é a sociedade construída, né? Baseado nos trabalhos científicos que foram desenvolvidos no passado para dar continuidade e condições melhores à humanidade. Com uma organização sábia e previdente, é preciso organizar. É preciso usar a inteligência. Pode-se chegar mesmo à neutralidade, às consequências, quando não possamos ser inteiramente evitados. Então, estamos nós, alguns países ainda vivenciando o flagelo destruidor, mais acentuadamente do que o nosso país, mas, em contrapartida, o nosso país vivencia outras situações difíceis e dolorosas, que se chama violência, do ser humano para com o ser humano. E quando a pandemia já estava se estabilizando, um foco de guerra implantada e mantida até os dias de hoje. Por que será que ainda existe, né? Quantas vezes nós ainda estamos nos envolvimentos das aflições aqui dentro, nas guerras ainda dos desejos, que são prejudiciais, tanto a nós quanto ao outro. Tudo isso alimenta o que nós chamamos de mal. Então, despertar. Jesus já nos dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De muita coisa que nós trazemos do passado, arraigados ainda, nós estamos nos libertando. E com o tempo, um dia, nós vamos perceber, né, essa condição onde nós aqui nos encontramos. Utilidade dos males. Será que os males têm alguma utilidade?
Os males a que nos achamos expostos são o estimulante. Para quê? Para o exercício da nossa inteligência, de todas as demais faculdades físicas e morais, incitando-nos a procurar os meios de evitá-los. A dor é o aguilhão que nos impele para a frente na senda do progresso. Infelizmente ainda é assim, né? A dor, aquele velho ditado que eu devo ter colocado em algum lugar, que a gente sempre repete, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Infelizmente. O amor são os conselhos, são os chamados, são as influências, são as inspirações, é um convite de um amigo, é um livro que a gente recebe, é uma mensagem. Tudo isso é mecanismo do plano espiritual maior, trabalhando pela nossa redenção. Para que a gente acerte o caminho, para que a gente acerte o passo. Então, os aparentes maus a que nós estamos expostos servem de estímulo. Esse momento que nós vivenciamos, quantas pessoas se estimularam, perderam o emprego e recriaram, foram trabalhar de outra forma, de outra maneira, estão fazendo isso até hoje, conheço muitos de perto. Quantas pessoas construíram máscaras para distribuir nas ruas, nas calçadas, nos viadutos, com as pessoas em situação de moradia de rua. Então, o que é que isso? Mexeu alguma coisa aqui dentro, que a gente se deu conta de fazer alguma coisa, por nós e pelo próximo. No primeiro momento não foi fácil, porque foi um choque para todos, emocional, mental, ansiedade, depressão, angústia, medo, tudo isso aflorou no indivíduo, uns mais, outros menos, cada um buscando seu recurso para se manterem. E hoje estamos nós aqui. Ansiávamos por 2021 para chegar, né? Porque tudo aconteceu em 2020. Para que quando chegasse 2021 as coisas já estivessem estabilizadas. 2021 já passou. Nós estamos já no meado do ano de 2022. E vamos para frente. E vamos caminhando. E vamos confiando. E vamos trabalhando. E vamos orando. Meus avós costumavam dizer, talvez alguns de vocês conheçam essa fala, não, há males que vêm para bem, não é assim que eles diziam? Todos os males vêm para bem, porque o mal por si só não existe. Todos, aparentes, né? Quantas vezes o indivíduo está por aí terrorizando a sociedade, acontece algo que ele fica paralisado sem poder fazer mais nada. Para de se prejudicar, pelo menos momentaneamente, fisicamente, e para de prejudicar o próximo. Agora, como está no estado mental, aí é que nós não sabemos. Porque nós sabemos que nós agimos também assim, né? Não só no físico, mas o mental, o pensar, o fazer, como Mirella nos convidava, né? Vamos trazer o pensamento para aqui conosco. Porque às vezes o corpo físico está aqui, mas a gente está pensando lá, o que é que eu vou fazer depois? Foi o que eu deixei lá. Esse momento aqui é nosso agora. É especial. A equipe espiritual preparou o ambiente, nos recebe quando chegamos aqui. Estão trabalhando conosco amorosamente nas nossas necessidades. E nós temos que disponibilizar esse momento. Tudo que está lá fora, nós vamos voltar, vamos encontrar. Mas nós precisamos sair daqui diferenciados do que quando aqui nós chegamos. Não é verdade? Aqui dentro. Que o trabalho vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Então, tem utilidade? Tem, senão não aconteceria. Tem alguma utilidade. Quando nós estivermos em outro estágio, já não precisaremos mais. Lembro-me que em agosto de 2020, eu tinha uma palestra agendada no bairro de São Caetano, na Sociedade Espírita Amar, e o tema era a lei de destruição nos momentos atuais. Nessa época, fizemos de lá, porque não tinha ninguém no centro, somente os dirigentes. Era virtual, mas fui fazer lá. E alguém me perguntava pelo chat se a humanidade ainda passaria por alguma pandemia. O que é que eu achava? Eu disse, só Deus é quem sabe. Isso vai depender, meu amigo, meu irmão, do nosso movimento enquanto espírito. Porque essas coisas não acontecem ao acaso. Se nós dermos um salto de qualidade moral, nosso aprendizado vai ser de outro nível. Não precisaremos mais esses choques que nós chamamos de mal. E que dói. Se dói, a gente busca melhorar. Aí perguntaram também se era castigo. Eu disse, não, não pode ser. Porque quem usa ainda essa frase castigo é o ser humano.
Mas no projeto de Deus não existe. São oportunidades, porque a reencarnação é um processo educativo para todos nós. Aí está a sustentação do mal. O mal existe e algo o sustenta. Os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da ambição, da cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, quem duvida disso aí? Orgulho, egoísmo, ganância, falso poder. Está aí estabelecido o domínio que nós víamos no passado, na história primitiva, quando aqueles que eram conquistadores conquistavam o que mais dominasse. Em pleno século XXI, nós estamos ainda vivenciando um movimento guerrista no planeta e que tem consequências para todos. Quando a pandemia começou, nós víamos lá à distância, olha, os orientais estão usando máscara, a pandemia está lá, coisa e tal. Quem de nós imaginaríamos que ela estaria aqui? Não é verdade, né? É verdade. E veio caminhando, tomou conta do planeta como um todo, para que todos os seres pudessem participar. Então aqui está, os males mais numerosos são oriundos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da cupidez, da prepotência, da violência. Não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo aí está, nos chamando a atenção das virtudes, dos males e das aflições que ainda não foram vencidas. E essas aflições são geradas pelo nível evolutivo de cada espírito. Eles nos falam do orgulho, fala da humildade, como é bem melhor desenvolver a humildade, que é a das maiores virtudes, do que trazer o orgulho à tona, porque o orgulhoso só vê a si próprio. Então, a humanidade ainda vivemos, na grande maioria. Aí a causa das guerras e das calamidades, porque, infelizmente, o indivíduo ainda não pensa também no outro. E o ensinamento maior do Mestre é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós próprios, a nós mesmos. Então, nós estamos em desenvolvimento para entender por que que um espírito no nível de Jesus, há mais de 20 séculos atrás, prepara-se para vir ao planeta trazer uma mensagem tão elevada. Porque ele sabe e continuará sabendo que o amor como essência espiritual, como diz Lázaro no Evangelho, o amor é o requinte dos sentimentos. No início, nós, espíritos, sensação, instinto, amorosidade, caminhando para sentimento. Quando chega no sentimento, esse requinte é o que pode se chamar de amor, porque o amor não traz dor, o amor não causa mal. Ele diz a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E vem a mentora Joana de Anjos nos dizer que essa trilogia que nós começamos com aqui, ó, no terra a terra, na horizontal. Amor a mim, porque eu estou buscando me cuidar como espírito, cuidando do corpo e do espírito que sou. Como consequência, eu estou atingindo quem convive comigo também. E aí, com o tempo, nós vamos entendendo que somos obra do mesmo Criador e vamos louvar essa misericórdia divina que nos permite que passemos pelos estados de expiações e provas, mas ao mesmo tempo temos o amparo da espiritualidade maior, o amparo dos irmãos encarnados que não pararam em momento algum de estar trabalhando no bem. Porque nós aprendemos na casa espírita que nós não fazemos somente aqui, mas fomos para qualquer lugar. Mas o objetivo, o bem, porque fazer o bem faz bem. E Chico já nos diz que é o bem que tu fizeres, hoje, aqui, amanhã ou depois, ele mesmo será seu advogado em qualquer época, em qualquer parte. Aí quando eu toco nesse assunto, eu lembro-me de uma companheira lá do Instituto, há muito tempo, quando eu lá cheguei. Ela me contava uma experiência que aconteceu na reunião mediúnica, na qual ela fazia parte. Que um espírito se comunica através de um médium
e alerta ela para uma situação difícil que ela poderia passar. Então fique atento, vigilante com determinadas pessoas para que isso não venha acontecer. E ela me disse que o Espírito disse, olha, não pense que eu sou nenhum espírito iluminado que estou aqui aconselhando, não. Eu fui trazida aqui porque você, numa encarnação passada, que eu passei grande dificuldade, eu e minha mãe, que era uma alcoólatra, você foi a única que deu a mão a ela. Então, o bem que tu fizeres hoje, aqui, amanhã ou depois, poderá ser seu advogado em qualquer época da existência. Olha que maravilha. Foi por isso que Jesus disse, fazer o bem faz bem. Pediu que orasse uns pelos outros e principalmente o grande desafio, ora por aqueles que são seus adversários. Para evitar um mal maior. Porque no início era olho por olho e dente por dente. Então o mal não ia deixar de existir, porque a vingança ia continuar acontecendo. Nós estamos hoje nos tempos da Gênese, dos 165 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, estudando a causa do bem e do mal. As leis soberanas, o único objetivo, o bem, sem sombra de dúvida. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração e, ao demais, Deus lá lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Então, essa época era 1868, quando a Gênese foi escrita, quando a invasão organizada pelo plano espiritual maior tomou conta do planeta, chamando a atenção da humanidade para dizer que a vida não começa aí no mundo em que vocês estão. A vida vai muito mais além, a vida vem de Deus. E aí é somente uma experiência. E eles assolaram pelo planeta como um todo, chamando a atenção dos materialistas, dos egoístas, dos prepotentes, daqueles que não acreditavam na existência do Criador, para dizer que existe uma vida mais além e que morrer não é o fim. 1868. Então a consciência traça a rota. Depois a equipe espiritual própria, quando Kardec pergunta, e aonde está escrita essa lei de Deus? O que é que eles respondem? Na própria consciência do ser. Então nós sabemos qual é a nossa meta. Há algum tempo nós estacionamos, porque não podemos mais regredir, porque somos obra divina, e a obra divina não regride. Mas em determinada encarnação, que a gente desperta, diz, não, agora eu não quero perder tempo não. Agora eu vou trabalhar com todas as forças, porque eu não sei quanto tempo eu estarei aqui para aproveitar essa oportunidade. Isso é a consciência despertando para a vida. Então, além disso, os intermediários que vêm para lembrar para nós o nosso papel aqui, os nossos sonhos com os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, que é um espírito evoluído mais do que nós, moral, intelectualmente, que está nos acompanhando nesse processo. Para lembrar que nós não viemos aqui somente para passear. Podemos ter vindo também para passear, porque faz parte, né? Mas e o compromisso que nós assumimos antes de aqui chegar? De estar com determinados espíritos para que evitemos aquele mal que aconteceu lá no passado. E esses espíritos podem estar onde? Exatamente no núcleo familiar. As lembranças que nós trazemos, apesar de um desdobramento, de uma emancipação da alma rápida, nós vemos esses conselhos e voltamos. Por quê? Porque eles fazem de tudo para que esse esclarecimento, esse chamado chegue até nós. E aí, naquele momento, como ele diz aqui, a multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Independente das criaturas crerem ou não, eles vieram, se organizaram sob o comando amoroso de Jesus, para nos lembrar que nós não estamos a sós. Lembremos dos primeiros cristãos que trabalharam com muito afinco para que a mensagem pudesse estar conosco nesses dias atuais. Então, as leis soberanas, o único objetivo é o bem, não existe outro. E as leis estão estabelecidas e nós somos regidas por essas leis.
E essas leis é que nos mantêm em todos os processos da nossa existência. E o que é o mal? O mal é o afastamento das leis. Por virtude de nosso livre-arbítrio, sofremos então as consequências do seu proceder. A lei soberana é justiça, amor e caridade. Kardec teve a oportunidade de perguntar: meus irmãos, digo aí o que é o mal. O mal é a ausência do bem. Onde não houver a prática do bem, o mal pode se manifestar. Então não basta apenas evitar, é preciso fazer acontecer o bem, onde quer que nós estejamos. Porque fazer o bem é aquilo que agrada a Deus, a lei soberana, está no caminho com ela. Como nós vamos distinguir que quando nós nos afastamos da lei, aí nós sentimos algo nos atraindo através do sofrimento, através do desespero, através do mal, nós sabemos que alguma coisa não está bem. E aí buscamos o terapeuta competente, né? Se for do físico, buscamos um terapeuta físico. Pode ser do espírito, aí buscamos um tratamento espiritual para que as coisas se organizem, porque algo não estava bem. E quando nós buscamos, não somos só nós que ficamos bem, outros também ficam, aqueles que estão junto conosco, né? Então a lei soberana é justiça, amor e caridade. Justiça para com todos, amor que emana de todos e a caridade na qual será a nossa salvação. De quê? De nós próprios no passado. Fora da caridade não há salvação. E caridade é tudo que possa beneficiar a nós e beneficiar também ao outro. E a irmã Rosália no Evangelho nos diz que a caridade pode ser de ordem material e pode ser também de ordem espiritual. Que a espiritual é mais difícil de fazer, a material é mais fácil, porque nós damos do que temos. E a espiritual nós damos do que nós somos. Mas vamos fazer, que um dia nós estaremos fazendo, né? Com muita propriedade e com muita sabedoria. Então, mal, o afastamento da lei. Todo indivíduo que vive afastado da lei, ele está na prática do mal. Mas um dia, como nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vai se perder, já afirma nosso irmão Jesus, todos estaremos vinculados a esse bem maior. Mas existe um remédio, o mal e o remédio. Entretanto, Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Velho ditado, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então é assim, Kardec perguntou, quando é que o egoísmo vai deixar de ser uma chaga da sociedade? Quando estiver doendo muito. Minha avó já dizia que os maus por si se destroem. E olha o que nós estamos vendo nos dias de hoje. E aí eles dizem, ó, o próprio mal vai ser o remédio quando ele se acerbar a tal ponto que o indivíduo vai dizer, não, eu não preciso estar sofrendo tanto. Eu não preciso estar praticando tanta dor. E aí vamos ter que buscar o remédio. E o remédio está em nós próprios, pelo livre-arbítrio. Procurar no bem o remédio. A prática do bem. A prática do bem é saudável, porque nós temos seres ligados a nós há milênios, encarnados ou desencarnados. E quando nós praticamos um ato bom, esse ato reverbera e alcança, só Deus sabe aonde. Então, o conselho dos espíritos amigos não tem outro caminho. E não tem esse que não nos aconselha a prática do bem. Por isso a assistência social, a promoção social na casa espírita, para que nós possamos auxiliar o trabalho de divulgação, o atendimento fraterno, tudo isso fazendo parte desse grande banquete espiritual ao qual nós estamos vinculados, que é o Evangelho de Jesus. Então existe remédio, existe. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio.
As obras do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico, nos mostram romanceadamente espíritos endurecidos, embravecidos, perseguindo, mas quando eles percebiam que os mentores mostravam, olha quem tu está perseguindo, aquele do passado de ontem que me fez isso, fez aquilo, mas o indivíduo já estava praticando o bem. E esse bem com alguém que era da sua afinidade espiritual. E aí ele toma consciência pela própria experiência e diz, não é possível, eu estava perseguindo alguém que hoje quer bem, alguém que está ligado a mim. Olha que maravilha. E aí as armas caem, as armas do ódio, da vingança, é assim que o trabalho está acontecendo. É o trabalho de desobsessão e o trabalho de autodesobsessão de cada um de nós nesse grande processo de vida. O remédio está na prática do bem, a gente não tem dúvida. Mas o que é mesmo mal? Pode-se dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente o mal existe. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Porque o mal inexiste, porque não é criação divina, só o bem. O mal é passageiro, como ele diz, o mal é a ausência, é a ignorância do espírito que ainda não se deu conta que tudo que nós fazemos é para nós próprios. O bem ou o chamado mal. E ele retorna, ou seja, ele já está conosco, porque é da lei que assim proceda. Então, não praticar o mal já é um princípio do bem. Que mais? A origem do mal. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, disse-á, Deus não deixa de ter criado senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito homem, o mal não existiria. A questão, pois, consiste em saber-se qual é no homem a origem de sua propensão para o mal. E eles nos falam da ignorância, do apego às coisas materiais, pensando que as coisas nos pertencem. Nem o corpo físico, né? Esse é novo, que estamos usando agora, já tivemos outro. Quanto mais precisarmos, a providência divina vai nos fornecer. Então é o desapego às coisas que pensávamos que eram nossas. Então Deus criou o espírito simples e ignorante, porque não sabíamos qual era a nossa destinação. E nessa simplicidade hoje já não estamos tão simples e nem tão ignorantes, porque já temos diversas encarnações, com diversos conhecimentos, hoje tomando consciência de que precisamos eliminar o mal, se existe, primeiro em nós. Que nós não conseguimos modificar ninguém nesse grande processo da vida. Está aí o instinto de conservação. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, nos quais eles exclusivamente dominam, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Então, o apego, enquanto a matéria domina o espírito, vai ser assim. Porque tudo que vier tomar, que vier barrar, vai ser revidado, ainda como nos tempos primitivos, pela posse e pelo poder. E o grande engano, quando o indivíduo chega no plano espiritual, que vai ver que não levou nada daquilo que julgava que era seu. Nós só levamos o que está aqui dentro, que é a nossa caixa, né, de segredo, que só Deus conhece. Então, o instinto de conservação é da lei natural, sim, que nós nos conservemos para cumprir com a tarefa pela qual aqui nós nos encontramos. A origem do mal está nos instintos ou nas paixões? Em verdade, a origem do mal está no livre-arbítrio humano. Ao conviver no mundo corporal, o homem se entregou a certas paixões
que deveriam ser usadas apenas como instrumentos de trabalho, instrumentos para a sua sobrevivência. Mas apega-se muito, né? Então, as paixões, os vícios, o livre-arbítrio. Como cada um tem o livre-arbítrio no estado em que se encontra espiritualmente, ele age de acordo com o seu entendimento. Uns mais e outros menos. Então, a origem do mal está no livre-arbítrio humano. Fazer ou não fazer, eis a questão. Nós aconselhamos, nós orientamos, mas quem decide é o indivíduo. Porque justamente o livre-arbítrio serve para isso. E a decisão tomada, agora as consequências são nossas, com certeza. Vejamos o que teremos mais aqui. Não fazer o mal ainda é pouco. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem. Como? No limite das próprias forças. Pois cada um responderá por todo mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Livro dos Espíritos, 642. Kardec pergunta e a equipe espiritual nos responde com muita propriedade. Então a decisão é nossa agora. E desde os tempos que nós estamos vinculados a essa doutrina, nós já optamos em ficarmos atentos, nem que seja pelo pensamento principalmente, e também para que um pensamento não seja algo mal, que a gente esteja lançando para algo ou para alguém. E a partir daí, estaremos fazendo o bem da melhor forma possível. Não basta só evitá-lo, mas também precisamos fazer com que ele aconteça da melhor forma possível. Ninguém peca voluntariamente. Quem faz o mal, fala por ignorância do bem. Para Sócrates, o homem por natureza procura sempre o bem, mas nem sempre pratica o bem. Paulo já dizia, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é que eu faço. Parece uma contradição. É porque Jesus nos chamava a atenção, vigilância e oração. Vigilância até pelos pensamentos. Porque de repente nós estamos pensando, estamos plasmando, estamos construindo algo que não é benéfico. Quando nós nos damos conta, aí é hora de voltar atrás. Elevar o pensamento, buscar uma prece, para poder desfazer aquela cadeia mental cheia de fluidos perniciosos que nós estávamos elaborando. E ele fica em torno de nós. E isso é sintonizado pelos espíritos, né? Encarnados ou desencarnados. Então, o saber liberta. Aquele que muito foi dado, muito mais lhe será cobrado. Porque é a nossa própria mente, nós próprios que nos cobramos. Por que eu fiz dessa maneira? Eu já sabia que eu não deveria fazer assim. Então vamos parar, vamos sentar, vamos meditar, vamos também nos auto-perdoar para poder fazer de uma forma diferenciada. Então por isso que ele diz ali, pecar é tentar ir de encontro com a lei divina. Como a lei divina a gente não fere, nós nos ferimos. E a própria lei nos conduz para que a gente possa refazer o processo. Então é mais por ignorância. Não é por maldade, porque Deus não criou nenhum espírito para o mal. Criou todos simples e ignorantes, porque existem aqueles que caminharam mais pelo caminho do bem e alcançaram degraus mais rápidos. E Kardec pergunta, tem necessidade de reencarnar aqueles que só palmilharam pelo caminho do bem? Se ainda não se tornaram-se perfeitos nas potencialidades, sim, mas já evitaram em sua vida muito mal. Que não praticaram, não feriram ninguém e nem se feriram também. Então, nem sempre pratica o bem por maldade, mas por ignorância. Por saber que mais tarde vai responder por aquilo que foi praticado, tanto pelo mal quanto pelo bem. Então, eram essas reflexões trazidas para a tarde de hoje. Agradeço a vocês pela atenção e pela oportunidade de trabalho.